Amém. Que bênção, irmãos, que bênção. Poder celebrar a ceia do Senhor, ter essa alegria de ter sido lavados. Amém? Amém. Essa é a obra maravilhosa de Deus. Nós precisávamos dessa lavagem, nós precisávamos dessa maravilhosa redenção. Amém? Puxa vida, que coisa maravilhosa é poder ter sido lavados pelo Senhor. Mateus capítulo 28. Outro dia o pastor Rogério falou que ele estava com 3 mensagens para pregar e não sabia qual pregava. Esses dias agora eu também estava na mesma situação. Eu queria falar sobre algumas coisas e entendo que Deus quer que nós falemos sobre Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 16 a 20. Amém, irmãos? Amém. Mateus 28, 16 a 20. O contexto dessa leitura, dessa escritura, é que o Senhor Jesus Cristo havia sido morto e agora ele aparece aos seus discípulos. Isso é uma coisa fantástica, né? Você vê o Senhor morto do jeito que ele foi morto, todo machucado, todo arrebentado, e agora ele aparece perfeito, não sem as marcas, com as marcas. Mas aqui agora vai conversar para falar com seus discípulos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura, amém? Irmãos, podemos? Pastor Murilo, o senhor pode fazer essa leitura para nós? Os 11 discípulos reuniram o mar e foram para Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que ouviram, prostraram-se e adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Irmã Leia, nos dirige numa oração, por favor. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. O Senhor falou: olha, vão até esse monte e lá vocês me verão, lá os encontrarei. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então nós pensamos isso, né? Ele tinha sido morto e agora, como eles vão imaginar que aquilo que o Senhor já havia dito para eles, que havia dito a eles que ele venceria a morte, de fato havia se dado. Mas, e a palavra de Deus diz que quando eles ouviram, obrigado meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Jesus o abençoe, quem dá água, amém, irmãos? E quando ouviram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo está falando, foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra.
Agora, assim. Obrigado, meu irmão. Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma vitória fantástica com a ressurreição, e Ele está nos dizendo que a Ele foi dado todo o poder. Ele é Deus poderoso, Filho de Deus, eterno. Amém, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que também que a Ele foi dado todo o poder. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno e Ele venceu o mundo. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, Ele vence essas coisas que para nós homens, elas são de causar-nos medo, de causar-nos aflição. Então, nós temos medo dos poderes. O Senhor Jesus Cristo aqui, Ele vai vencer o poder do mundo. O Pilatos vai falar para ele, olha, lá em João capítulo 19, versículo 10, ele vai falar, olha, eu tenho poder para te prender e para te soltar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para ele, olha, nenhum poder você tem se não tivesse sido dado a você do alto. Esse poder foi dado a ele. Esse é o poder que o mundo tem, esse é o poder das autoridades mundanas, das autoridades do mundo, mas o Senhor Jesus Cristo vai nos falar que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém, irmãos? Amém. Ele venceu o mundo. João capítulo 16, versículo 33 diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Nós precisamos pensar isso, entender isso, que o Senhor Jesus Cristo está falando. A palavra de Deus também vai falar, Colossenses capítulo 2, que Ele triunfou sobre as potestades, as expôs publicamente e delas triunfou. Então nós vamos ver ali quando o Senhor Jesus Cristo vai repelir os espíritos malignos, lá em Marcos capítulo 1, eles vão falar, mas que poder é esse? Que Ele fala com autoridade e os demônios lhe obedecem. É o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder sobre as trevas, Ele tem poder sobre as potestades. Fico pensando comigo, pensem comigo, irmãos, são coisas que nos assustam, o poder das autoridades. Nós vamos chegar a um tempo que a igreja não vai poder pregar o evangelho porque vai realmente sofrer perseguição, como já sofrem alguns países. Mas isso vai se alastrar pelo mundo todo. O Senhor diz que nós não devemos ter medo porque nós saberemos responder, porque o Espírito Santo nos guiará. Mas Ele está dizendo que já nesse tempo, o poder do mundo aqui queria, né, a palavra de Deus lá no livro de Salmos vai dizer que as nações se rebelam contra o ungido de Deus. E aqui também nós vimos quando Pilatos, ele faz uma injustiça, não julgando corretamente, sabendo que ali estava um inocente, ele julga contra a justiça. Mas o Senhor venceu o mundo. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos saber que nós devemos ter certeza. Na verdade, a nossa mensagem aqui é o que nós estamos fazendo, a nossa camiseta é o ID. Mas eu quero pensar com os irmãos um pouquinho antes para nós chegarmos lá. E ele diz, e quando nós vemos lá que o Senhor Jesus Cristo diz também, Ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, 55 em diante, o apóstolo Paulo vai falar do triunfo de Cristo sobre a morte. Esse é um dos maiores inimigos nossos. Esse é o inimigo. Satanás veio para roubar, matar e destruir, com o qual Satanás nos aflige, com o qual o mundo também aflige a muitos cristãos. Mas em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem poder sobre os estados, Ele tem o poder sobre as potestades. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Fico pensando que alguns de nós, alguns cristãos, irmãos, e ficam tão assustados com Satanás. E é claro que Satanás deve meter algum medo, mas não nos cristãos, naqueles que estão sem Cristo.
porque eles estão debaixo do poder de Satanás. Mas agora nós estamos debaixo do poder de Deus. Maior é o que está em nós. Amém, irmãos? Maior é o que está em nós. E por isso nós não temeremos. Amém? E ele diz mais aqui, olha, portanto, me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, eu tenho todo o poder, me foi dado todo o poder, agora vocês vão e façam discípulos, aqueles 12 homens que ele havia treinado, e com aqueles outros também que ele havia treinado, vão agora fazer a obra maravilhosa de Deus, que é levar as boas novas do seu reino por toda a terra. Esse é o trabalho. O Senhor Jesus Cristo, ele não está falando que talvez vocês devam ir, ou quem sabe vocês podem ir, mas eles estão dizendo, ide, eu tenho todo o poder, eu estarei convosco, vocês vão e preguem a minha palavra em toda a terra. Meus irmãos, esse é um chamado para nós, esse é um chamado para que nós vamos fazer a obra maravilhosa de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós podemos ter certeza que aquele que é todo-poderoso, que aquele que é Senhor de todas as coisas, Ele estará conosco em todo o tempo. Portanto, sejamos ousados. Portanto, sejamos obedientes. Portanto, sejamos corajosos. Esse congresso que nós fomos, ele traz muita inspiração. Teve muitas coisas marcantes no congresso que eu assisti. Uma das coisas mais marcantes, duas coisas marcantes foram dois anciãos, dois pregadores antigos que eu vi. Uma dessas situações foi quando foi feito um apelo para jovens que foram desafiados agora ir para o campo missionário e pregar o Evangelho. Talvez como pastor, talvez como missionários, mas jovens foram desafiados. E dois jovens aceitaram o desafio. E quando eu vi o pastor Osmar Vandetti orar em lágrimas, orar em soluços, por aqueles dois jovens, aí ele foi chamado, ele foi convidado para fazer oração. Então o pastor Osmar Vandetti faz uma oração em lágrimas e em soluços, que quebrou meu coração, consagrando aqueles jovens para um serviço de pregar a palavra de Deus, o serviço maravilhoso de levar a boa semente, o serviço maravilhoso de levar as boas novas que transformam vidas, que restauram pessoas, que criam condições. Porque onde o Evangelho é lançado, essa boa semente, ela não somente salva, mas ela também transforma. Ela também restaura, ela também constrói. Então você vê vidas construídas, você vê escolas, você vê pessoas se formando, você vê pessoas se casando, regularizando sua situação. Hoje eu estava vendo, e vou falar um pouco disso, hoje eu estava vendo a história do pastor Eurípides também, que é um deles, que foi alcançado aqui nessa igreja. E o pastor Eurípides passava de bicicleta, indo fazer missões. E aí um dos senhores contou a história dele, que ele tinha um bar e que ele ficava debochando do pastor quando passava de bicicleta para pregar o Evangelho. E ele ficava lá rindo e abusando dele. Até que um dia ele parou ali, conversou com ele, e esse homem se converteu e aquele bar virou uma igreja. Isso é uma coisa fantástica. Quando Deus faz a sua obra maravilhosa. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra e que nós devemos, com confiança, ir fazer discípulo. Nós não devemos estar intimidados, nós não devemos estar amedrontados. Uma outra situação foi que quando eu vi o testemunho do pastor José Antônio Marques, e ele é aqui de Minas Gerais também, foi para Buritirama, foi lá pregar o Evangelho lá.
E ele contando a história dele, um pouco da história dele, ele disse que ele era um seminarista. Ele estava estudando para ser padre. E alguém... Então eu vou fazer uma pequena pausa dessa história aqui dele, que ele estava fazendo seminário. Então faço uma pequena pausa. Teve uma dinâmica lá no nosso congresso que o pastor chamou 2 pessoas voluntárias. E essas 2 pessoas voluntárias, ele disse, olha, vão lá e tragam mais 2 pessoas. As 4 pessoas, e perguntam para elas, né? Vocês querem Jesus? Queremos. Então vão lá e buscam 4 pessoas. E trouxeram mais 4, agora vocês querem Jesus? Queremos. Agora vão lá e buscam mais pessoas. E aí no final tinham 32. E ele estava brincando. E essa era uma dinâmica que ele fez. Ele falou, é uma brincadeira tola, mas é isso que é o Evangelho. E aquilo para mim me falou de uma forma tão grande. Falei, gente, o Evangelho não é sobre as nossas cadeiras, embora cadeiras sejam importantes. O Evangelho não é sobre a cor de paredes, embora a cor de paredes seja importante, porque ela pode trazer mais luz, porque ela tem funções. Mas o principal do Evangelho é que nós vamos anunciar a palavra para aquelas pessoas que estão perdidas e que estão precisando ouvir o Evangelho. Esse é o principal. Então agora eu volto um pouco na história do pastor José Antônio Marques. Ele está lá fazendo seminário e tem alguém que não está preocupado com as cores das paredes, que não está preocupado se as cadeiras são macias ou não, mas ele está entregando folhetos. Então ele está ali caminhando e entregando folhetos, ele está aqui entregando folhetos. E ele entrega o folheto para uma pessoa. E essa pessoa pega o folheto, amassa e joga fora. E o pastor José Antônio Marques, que está seminarista, estudando teologia no convento, ele pega aquele papel, põe no bolso e vai ler. Então ele começa a ler aquele papel, aquele folheto, e ele começa a comparar com a Escritura e fala, não, mas está errado. Nós estamos estudando uma coisa, aqui está falando outra, e a Bíblia está falando de acordo com esse folheto. Então ali ele se converte. Ele se converte com um folheto de alguém que não estava procurando um cargo na igreja, que não tinha importância, não estava preocupado se era assim, se era assado, mas que estava entregando a preciosa semente. Então é aí, e nessa conversão dele, ele vai ser agora, lá nessa terra do pastor Eurípides também, e vai evangelizar a esposa que vai ser esposa do pastor Eurípides, vai ser companheira dele, e que teve aqueles meninos que vieram para cá, e eu fico pensando, como Deus junta as histórias, como Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, através da nossa obediência. Através daquele momento em que o Senhor nos manda e que nós nos dispomos a obedecer o seu mandamento, a sua vontade. E ali foram transformadas vidas, e ali foram construídas escolas, igrejas, casamentos, restauração, obra maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, me foi dado todo o poder, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é uma pergunta para nós. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma ordem, e até que ponto nós ficamos questionando se aquilo que Ele está mandando nós devemos fazer, ou se nós, como é que nós vamos fazer aquilo que Ele nos manda. O pastor Murilo estava pregando para nós, quando o povo de Israel vai agora entrar na terra prometida, e ele está dizendo, olha, vocês vão atravessar pelo rio, e segundo a palavra de Deus, o rio estava transbordando, estava enchente, e eles precisavam agora atravessar aquele rio que estava em uma grande enchente. Quem já viu como nós vimos uma enchente, ficaria assustado. Mas aqueles homens foram, obedeceram e atravessaram o rio.
como o povo de Israel atravessou o mar. E eu fico pensando, o que Deus precisa fazer para que nós vamos obedecer e fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho. Como nós vamos pregar o Evangelho, como nós vamos obedecer essa ordem explícita, essa ordem direta de Deus, que nós devemos fazer, levar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Como nós vamos fazer isso? Sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes nós vamos falar para o nosso vizinho, nós vamos falar para o nosso amigo. Cada um de nós tem uma história de conversão, cada um teve alguém que orou por nós, cada um de nós tem alguém que resolveu que nós precisávamos de Cristo, quando nós não fazíamos a menor ideia disso. Alguém orou por nós e resolveu nos convidar para a igreja, quando nós não fazíamos a mínima ideia de que nós precisávamos vir para a igreja e ouvir sobre Cristo. O pastor Eurípides, eu tenho aqui umas gravações que eu espero que os meus parentes um dia, quando eu tiver partido para outra eternidade, possam perceber, através do vídeo, que eu amei esse Senhor que me amou. Não que eu o amei, mas que Ele me amou primeiro, e porque Ele me amou de tal maneira, também eu o amo. E eu espero que um dia eles possam ver, quando eu não estiver mais aqui. Pastor Eurípides, quando eu estava falando, eu estava vendo um pouco da pregação dele, tem um pequeno vídeo lá, e ele dizendo, olha, essa igreja tem uma finalidade, e a finalidade dessa igreja é anunciar a palavra santa de Deus, e dizer a este mundo que somente em Cristo há salvação, que somente Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Nós somos desafiados, igreja, a sermos obedientes a esse Deus maravilhoso e deixar coisas bobas, deixar coisas pequenas, deixar coisas tolas e fazermos a obra do Evangelho. Não importa, não faz a mínima diferença se você vem aqui pregar, se você está limpando as cadeiras, se você está passando pano no chão, não importa a sua função, importa como você quer servir esse Senhor. As funções são funções e elas são trocáveis. É claro que algumas funções são necessárias, é necessário que haja capacitação. Veja comigo, 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, 2 a Timóteo 2, que nós precisamos, o apóstolo Paulo vai nos dar instruções a respeito disso. 2 Timóteo capítulo 2, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Ele diz a Timóteo, se fortalece em Cristo Jesus, na graça que há nele. E diz, e que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Essa parte aqui é maravilhosa, sabe, irmãos? A irmã Cida falou, nós ficamos num hotel maravilhoso, com uma cama maravilhosa, com um ar gelado e aquele calorzão lá fora, só que a gente encostava na cama, cochilava e levantava, porque era muito trabalho, então não dava nem para curtir aquela cama, mas tinha algo maior para deliciar. Tem um momento que esse homem que eu admiro muito, um homem de fala mansa, um homem tranquilo, ele acho que está com quase 90 anos, pastor José Antônio Marcos, que eu citei aqui. Ele está sentado, nós estamos sentados lado a lado, me cumprimentou, cumprimentei ele e falei, gente, estou do lado de um gigante. Não era Brad Pitt, é muito maior, porque esse homem saiu aqui de Minas, foi para Buritirama e lá ele fez uma obra maravilhosa de dezenas de pessoas alcançadas, dezenas de vidas transformadas. E eu estou sentado do lado dele. Pastor Rômulo está ensinando esse texto sobre a necessidade de como fazer o Evangelho. Pastor José Antônio Marcos, tomando nota, aprendendo, coisas que ele fez na prática, coisas que ele construiu, ele estava ali tomando nota, aprendendo. Falei, gente, que honra poder estar aqui nesse local, do lado de um homem desse. E o que estava sendo ensinado é o que ele fez. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes,
confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. Nós precisamos trazer para a igreja jovens, homens, mulheres idôneas, comprometidas, sinceros, pessoas que abrem mão do seu ego, pessoas que abrem mão da sua vontade pessoal para fazer uma obra maior, para estar alistado no exército maior, cuja finalidade é restaurar pessoas, cuja finalidade é a salvação, cuja finalidade é a glória de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando um jovem Timóteo, é assim que você deve fazer, trazer pessoas, buscar pessoas. É claro que nós queremos que todo tipo de pessoas sejam salvas, mas aquelas pessoas a quem devem ser confiadas responsabilidade com a obra de Deus, responsabilidade com a pregação do Evangelho, responsabilidade com essas coisas que estão sendo entregues. E ele diz, homens fiéis que sejam idôneos. Essa palavra idônea é uma palavra interessante, que ela quer dizer responsabilidade, seriedade, uma pessoa confiável, uma pessoa de padrão elevado, homens idôneos. E ele diz, tu, pois, homens idôneos, para que sejam idôneos para ensinarem a outros. Como a igreja vai crescer? Homens idôneos ensinando a outros homens idôneos as verdades da palavra de Deus, as verdades do Evangelho. Homens e mulheres que não vão ficar com coisinhas, com não sei o que vão estar com objetivo. Nós temos um objetivo claro na nossa vida. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Nós servimos ao Senhor Todo-Glorioso, que Ele morreu e ressuscitou, triunfou sobre a morte por nós, para nós e por nós. Amém, irmãos? Amém. O que nós precisamos fazer? Nós somos desafiados, nós somos ordenados. Nós somos ordenados e também desafiados pelo mundo a mostrar ao mundo, a mostrar a esse mundo que nós temos um Senhor que é glorioso, que é vitorioso e que por causa dele nós não tememos esse mundo. Nós não tememos Satanás, nós não tememos a morte. Amém, irmãos? E diz, portanto, voltando a Mateus capítulo 28, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos batizar pessoas, nós precisamos ensinar pessoas as verdades da palavra de Deus. Nós somos de um país de muito misticismo. Nós somos um país de muita coisa. Não há uma briga entre Satanás e Deus. Satanás já foi derrotado pelo Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, Ele está conosco. Ele vai dizer aqui, eis que estou, no final do versículo aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Não é uma questão de arrogância, é uma questão de confiança. O Senhor está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando das nossas vidas, Ele vai usar um papel jogado fora para levantar um homem que vai fazer uma obra fantástica, maravilhosa. Ele vai levantar jovens que vão ser desafiados, como foi o casal, pastor Lourenço e dona Joana, que atravessaram o Atlântico para vir aqui pregar para nós, estabelecer uma igreja. E ele faz coisas maravilhosas. Eu vou contar um pouco do meu testemunho pessoal. Eu era um cara muito amargo e muito duro. Qualquer confusão eu queria logo resolver na pancada. Graças a Deus esse homem foi morto, enterrado há muito tempo, graças a Deus.
Mas tinha um rapaz chamado Wellington, ele tinha a minha idade, eu estou com 63, fazendo 64 esse ano, e ele tinha a minha idade, morreu com 45 anos. E nós tínhamos a mesma idade, e eu estou lá mais ou menos com 27 anos, eu tinha uma cara bem fechada para ninguém se aproximar de mim, e nem chegar, nem procurar conversa. Eu ria com crianças e velhos, com pessoas da mais ou menos da minha idade, eu sempre cara fechado para não ter, quero papo, não quero conversa. E o Wellington era brincalhão. Ele era a pessoa mais improvável de ter uma conversa e me chamar para a igreja. Mas ele nem se preocupava com a minha cara fechada. E aí, Luizão? Aí, de vez em quando, a dona Cida estava fazendo um bife cheiroso com cebola e ele... Aí, Luizão, vou aí comer um bife com você. Não, pode vir, vem sim. Luiz, vão comigo na minha igreja? Não, obrigado. O dia que eu tiver com vontade eu te falo, tá? Wellington, hoje eu vou na sua igreja. Tá? Esse final de semana eu vou na sua igreja. Eu vim, eu nunca mais saí daqui. Quer dizer, nunca mais me afastei do evangelho, né? Estivemos trabalhando em outro lugar. Ele era de todas as pessoas, talvez a mais improvável. Mas Deus usou ele como instrumento para que eu pudesse vir, fui convidado à igreja e fui alcançado pelo evangelho. Ele me emprestou as primeiras literaturas e ele partiu há mais ou menos, talvez, acho que uns 15 anos atrás, 17 anos atrás, ele partiu com 45 anos de idade. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Você não sabe quem vai atender o seu convite. Por isso você deve ir e buscar. E por isso você deve ir entregar o seu folheto. Ali atrás tem folhetos. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua com esse mundo, porque não é o pastor Murilo que está mandando, o pastor Rogério que está mandando você fazer isso. É o próprio Deus que está dizendo, ide, anuncie o evangelho, ide, pregue a toda criatura, eu estarei com vocês, eu estou convosco, eu sou o seu Senhor. Amém, meus irmãos? E grandes coisas, coisas maravilhosas, Ele vai fazer através da sua obediência. Venha para a igreja com um sorriso nos lábios. Venha com o coração alegre. Se for pregar, pregue com alegria. Se você for limpar, limpe com alegria, porque afinal de contas você está fazendo pelo Senhor que não fez uma limpeza genérica em você. Ele te lavou com seu próprio sangue. Não foi uma limpezinha, como naquela lava-pés, né? Ele lava os pés. Mas a lavagem mesmo vai ser dos seus pecados com seu sangue precioso, porque somente o sangue de Cristo tem poder de purificar pecados. Amém, meus irmãos? Somente o sangue de Cristo pode purificar pecados. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um padrão de ordenança que deve ser anunciado na igreja. O Evangelho tem uma ordenança, tem um padrão claro pelo qual nós devemos obedecer, porque o Senhor, Ele é Senhor de fato. Todo aquele que disser que Cristo é o Senhor, Romanos capítulo 10, 9 e 10, todo aquele que confessar o Senhor e em seu coração crer, será salvo. Confessar o Senhor quer dizer que você se sujeita à autoridade dEle. Ele é o Senhor. E se aprove a Ele que você limpe, você limpa. Se aprove a Ele que você cante com alegria. Se aprove a Ele que você pregue, faça isso, entendendo que te foi dado um privilégio. Que aqueles que estão perdidos não têm, e que talvez sejam melhores do que eu e que você, mas nós fomos alcançados pela graça maravilhosa que nos alcançou, que a gente não pode explicar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é
fazer qualquer coisa que nós achamos, que nós gostamos ou que nós achamos que é melhor. Aquilo que o Senhor nos tem mandado. Mandado. É bom obedecer ao Senhor. Sabe uma coisa, meus irmãos? Nós queremos um Senhor que realmente, do jeito que o nosso Senhor é. É claro que nós não queremos um Senhor, porque quem quer um Senhor do jeito deles, faz um Deus, faz um Buda, faz isso, faz aquilo. E aí você tem um Deus conforme você desenha, faz com madeira, esculpe lá. Mas esse daqui não. Esse daqui é um Senhor cujo caráter é perfeito, cuja santidade é perfeita, cuja beleza é perfeita, de uma graça maravilhosa. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Amém? Amém. E Ele nos tem mandado, e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, meus irmãos, nós nada tememos, nada disso que está aqui deve nos apavorar. A morte é o que nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora é para a glória dele, o Senhor. Então, para nós, o morrer, como o apóstolo Paulo diz, é ganho. Fico preocupado quando o crente fala assim: eu não quero morrer de jeito nenhum. Como não? Você não quer ir para Cristo? Você quer ficar aqui nesse mundo? Pode até parecer, de alguma maneira, bom, mas com Cristo melhor. E eu vou, e vos levarei para mim mesmo. É isso que está escrito em João capítulo 14. Eu não vou levar vocês para o céu, eu vou levar para vocês. Lá na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais. Amém? Eu quero pensar com os irmãos que essa igreja vai estar cheia de pessoas, e essas pessoas vão buscar outras pessoas e vão levar outras pessoas, e nós vamos anunciar esse evangelho com graça, com o poder de Deus até os confins do mundo. Nós vamos ver vidas transformadas, nós vamos ver esse evangelho ser pregado, e nós vamos fazer isso com o coração alegre. Nós não servimos ao Deus porque Ele nos mandou, é ainda que Ele tem nos mandado, Ele não está nos pedindo. Mas é bom servir esse Senhor. Amém, irmãos? É bom servir a Deus, é bom louvá-lo, é bom pregar para Ele. Eu, pessoalmente, eu preferia, talvez, me foi desafiado de trazer a palavra, mas eu acho que talvez eu me andaria melhor com uma faxina, ou bem-vindando, porque eu sou muito tímido, sou extremamente tímido. Toda vez que eu me desafiar a trazer a palavra na escola dominical, eu tinha uma dor de barriga todas as vezes. E coisas que ainda tenho ainda. Mas, para servir o meu Senhor, eu quero fazer qualquer coisa que Ele mandar. Eu quero poder dar o testemunho de como Ele tem sido bom comigo, de como eu vejo as maravilhas dEle na vida das pessoas, de como é bom poder chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu sei que as coisas são difíceis para você, mas eu tenho um Deus maravilhoso que conserta situações difíceis, que restaura casamentos que estão sendo desmantelados, que restaura pessoas que estão com a vida toda atrapalhada, que faz da nossa situação uma situação diferente, que tira o nosso pano de saco e nos coloca um cântico de alegria nos lábios. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós anunciamos. Nós temos folheto, nós queremos vender. Eu tenho um projeto, Deus colocou no meu coração um projeto de vender camisa. Eu quero vender camisa igual um louco, porque esse dinheiro vai ser revertido para a obra missionária integralmente.
Eu quero que um missionário esteja lá e que ele tenha uma dispensa farta, porque ele merece, porque o trabalho dele é um trabalho honrado, é um trabalho digno, porque ele abre mão do conforto que nós temos aqui. Estou descendo aqui agora, fomos com a irmã Leia, depois desci Tereza Cristina, fomos apanhar um frango assado. Falei, sabe, Cida, os pastores que estão lá no meio dos índios, eles não têm esse privilégio. Pode até ter o dinheiro, mas não vai ter aquela televisão de cachorro lá para eles comprarem no frango assado. Não tem. São coisas pequenas. Abrir uma água na torneira para nós é uma coisa significante, ligar o chuveiro. Pessoas abrem mão do conforto para falar às pessoas que estão perdidas. Há salvação em Cristo Jesus. Temos um Deus maravilhoso que morreu para nos salvar. Nós precisamos trazer a nossa consciência que esse ide não é só para eles, é para nós também. E que um dia nós estaremos ceando com eles, juntos. Por isso nós precisamos fazer mais. Por isso precisamos realmente, como diz o apóstolo Paulo, dilatar nossos corações para a obra que Ele nos chamou. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos dê graça, que nós sejamos cheios da graça de Deus e através da graça de Deus, esses vasos que nós somos, imperfeitos, farão grandes obras para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. A Tua palavra nos chama, a Tua palavra nos desafia a vivermos essa nova vida de uma forma íntegra, de uma forma idônea, de uma forma sincera, servir ao Senhor com toda louvor, com toda honra que te é devida, com toda glória que é dada ao Seu nome. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, percepção, dá-nos, Senhor, visão de que grandes oportunidades nós temos de levar essa boa palavra, de levar essa boa obra avante, mundo afora. Que o Senhor está conosco, o Senhor tem todo o poder e nós precisamos marchar, nós precisamos ir para que o Senhor possa usar as nossas vidas, para que o Senhor possa usar o talento que cada irmão aqui, cada irmã aqui tem e que só ele, há obras que só esse irmão pode fazer, que só essa irmã pode fazer e que eles possam fazer com alegria, que eles possam fazer com gozo, com satisfação, sabendo que nós estamos servindo ao Senhor e que esse Senhor é tão bondoso, que esse Senhor é tão generoso e tão amoroso que morreu em nosso lugar para nos salvar. Traz-nos, Senhor, o entendimento, traz-nos, Senhor, a consciência do quanto nós devemos ser gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e onde o Senhor põe a Tua bênção, onde o Senhor está, ali há restauração, salvação, transformação, edificação. Nós te bendizemos por Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor enviou para fazer tão grande obra em nós. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de nós. Pai, muito obrigado, nós te louvamos. Te agradecemos por Tua palavra que foi anunciada esta noite, ainda que Teu vaso é imperfeito, mas o Teu nome é glorioso. Nós te bendizemos, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, pastor Murilo. Muito obrigado, meus irmãos. Irmãos, nós tivemos pela manhã um culto maravilhoso. Deus usou muito a vida do pastor Rogério pela manhã. Agora à noite um culto maravilhoso. Deus usou muito a vida do pastor Riscado.